O primeiro facho de luz da alvorada. Geralmente uma promessa de oportunidade para Clark Kingsley. Um homem que construiu seu império de logística de médio porte do zero. Parecia. Em vez disso, um pesado sudário naquela terça-feira em particular. Uma dor surda latejava atrás de suas têmporas, espelhando a inquietação em seu coração. Ele não tinha desejo algum de enfrentar as exigências do dia, especialmente a crucial reunião com investidores que se aproximava em seu calendário. Ele a adiaria com prazer. Empurraria para outra semana. Mas isso era impossível. E, além disso, ele sabia com uma certeza cansada que essa nuvem escura não se dissiparia simplesmente até amanhã. Sua inquietação vinha de uma fonte muito mais profunda, seu filho adulto. Conrad. Um menino quieto e diligente que se tornou um jovem capaz, nunca causando um momento de preocupação. Ele se destacou nos estudos e depois fez uma transição perfeita para o negócio da família, tornando-se o assessor de maior confiança de Clark. A vida tinha sido uma corrente suave e previsível até alguns meses atrás. Foi quando Conrad a conheceu. E a conexão deles floresceu com uma velocidade alarmante, aprofundando-se rapidamente em algo profundamente sério. Na semana passada, durante um jantar tenso, Conrad soltou a bomba. Pai. Ele começou, com a voz estranhamente suave. Vou pedir Melody em casamento. Clark quase se engasgou com sua costela. Casar. Conrad. O que você está dizendo? Você ia pedir Charlotte Sanders em casamento. Nós conversamos sobre isso. Lembra? O futuro. A fusão de nossas famílias. A sinergia. Clark havia imaginado essa união como a pedra angular de seu legado. Uma mistura perfeita de amor e vantagem estratégica. Conrad encontrou o olhar de seu pai. Seus próprios olhos. Geralmente tão claros e diretos, agora nublados com um olhar sonhador e distante. Esse era o seu plano. Pai. E talvez o do pai dela. Talvez até a própria Charlotte tivesse esperanças. Mas, honestamente, esses pensamentos nunca foram realmente meus. Ele fez uma pausa. Um suspiro suave escapando dele. Não vou negar que Charlotte é uma mulher maravilhosa. Inteligente. Charmosa. Bonita. Mas eu não a amo. E Melody? Sua voz sumiu. Um sussurro suave. Quase reverente. Como se dizer o nome dela em voz alta pudesse quebrar um feitiço frágil. A testa de Clark se franziu. Uma ruga profunda se formando entre seus olhos. Melody. Quem diabos é Melody? De onde ela veio? O nome parecia estranho. Uma nota dissonante na sinfonia cuidadosamente orquestrada de seus planos. Clark não era um tirano. Ele nunca forçaria seu filho a um casamento sem amor por mero ganho. Mas o pensamento de Conrad se casar com Charlotte Sanders, a elegante filha de Richard Sanders, o formidável dono de uma vasta empresa nacional de fretes, havia sido um sonho paterno acalentado. A união teria sido benéfica de todas as maneiras concebíveis. Uma aliança poderosa que elevaria sua posição. E Charlotte era realmente uma ótima jovem. Educada. Equilibrada. Com um raciocínio rápido e inteligente. Ela e Conrad teriam formado um casal admirável. Um verdadeiro casal poderoso. E então? Isso. Melody. No início, Clark não se preocupou muito. Conrad era jovem. Bonito. Sempre financeiramente confortável. Era natural que jovens mulheres, as Melodies do mundo, gravitassem em torno dele. Talvez fosse até uma coisa boa. Conrad não era conhecido por sua impulsividade. Ele era sensato. Com os pés no chão. Clark raciocinou que Conrad acabaria caindo em si. Perceberia a natureza passageira de tal flerte e terminaria discretamente as coisas com essa garota desconhecida. Muitos jovens tinham suas paixões juvenis. Afinal. Mas um dia, quando Clark foi visitar seu filho, ele percebeu o quão errado estava. Enquanto tomava seu café,
Ele notou um teste de gravidez escondido sob um guardanapo de papel amassado na lata de lixo. Ele não se atreveu a tirá-lo e não sabia qual era o resultado. Mas a simples visão daquilo o encheu de um horror gélido. Isso era sério. Sério demais. Ele precisava falar com seu filho. Falar de verdade. Com todo o peso da preocupação de um pai. Ele decidiu não mencionar sua descoberta perturbadora. Em vez disso, abordou Conrad com um tom severo. Quase formal. Trazendo a conversa de volta ao tópico de Charlotte Sanders. Filho. Vamos voltar a isso de novo? Conrad perguntou. Uma nota de exasperação surgindo em sua voz. Pai. Eu já expliquei. Eu tenho uma noiva diferente. E nós podemos nos casar muito em breve. O assunto está encerrado. E Charlotte? Clark insistiu. Sua voz tensa. Conrad deu de ombros. Um gesto displicente que irritou os nervos de Clark. Tenho certeza de que ela encontrará muitos pretendentes. Ela não ficará suspirando por mim. Não se trata dela suspirar. Conrad. Trata-se de nós. Do nosso futuro. Não podemos nos dar ao luxo de alienar Richard Sanders. O pai dela ficará profundamente ofendido por você ter cortejado a filha dele sem fazer uma proposta. E por quê? Por uma tal de Melody. Clark estremeceu. Um pensamento particular. Quase supersticioso. Passando por sua mente. Melody. Esse nome. Toda vez que ele ouvia falar de uma mulher chamada Melody, os problemas pareciam segui-la como uma sombra. Conrad. Alheio às reflexões internas de seu pai, manteve sua posição. Não havia nada entre Charlotte e eu. Mal conversamos algumas vezes. Apenas conversas educadas. Honestamente. Pai. Porque eu a quereria. Ela é rica. Sim. E talvez um pouco mimada. E pelo que entendi, ela não tem planos imediatos de se casar. Ela está perfeitamente contente vivendo da fortuna de seu pai. Mas a minha Melody. Oh. Ela não é qualquer uma. Quando você a conhecer, entenderá o quão certo eu estava. Não. Ela não tem pais ricos ou um fundo fiduciário. Mas ela é uma pessoa verdadeiramente maravilhosa. Genuína. Profundamente gentil. Excelente. Disse Clark. Um sorriso forçado brincando em seus lábios. Então. Quando exatamente eu vou conhecer essa pessoa profundamente gentil? Porque você a está vendo em segredo. Não a estou vendo em segredo. Pai. Você a conhecerá em breve. Qual é a pressa? A hora chegará e vocês se verão. Não se preocupe. Conrad. Claramente indisposto a continuar a conversa. Virou-se e saiu da sala. Deixado sozinho. Clark andava de um lado para o outro no piso de carvalho polido de seu escritório. O que devo pensar de tudo isso? Ele pensou. Passando a mão por seus cabelos prateados e ralos. Se essa garota era tão maravilhosa. Porque o segredo? Isso cheirava à evasão. Há algo que não estava certo. Uma conspiradora. Ele refletiu. Algo está claramente errado aqui. Tudo bem. Decidiu ele. Uma resolução de aço endurecendo sua mandíbula. Vou descobrir por mim mesmo quem é essa Melody. Talvez eu até fale com ela. Mais tarde naquela tarde. Quando Conrad saiu da garagem com seu elegante sedã escuro. Claramente não indo para o escritório. Clark entrou em seu próprio carro discreto. Cinza carvão. Ele manteve uma distância respeitosa. Alguns carros atrás. Cuidadoso para não perder o veículo de Conrad de vista. Ele esperava que Conrad, perdido em seus próprios pensamentos, não notasse que estava sendo seguido. Felizmente, o trajeto não foi longo. Conrad navegou pelas ruas sinuosas e arborizadas de uma área residencial mais antiga e tranquila nos arredores da cidade. Ele finalmente parou em frente a uma casa modesta de 2 andares com uma porta vermelha alegre e deu uma buzinada rápida. Quase imperceptível. Um momento depois,
A porta da frente se abriu e uma jovem mulher. Um vislumbre de um vestido de verão brilhante. Saiu correndo e entrou no carro de Conrad. O casal feliz então partiu, desaparecendo na esquina. Para a frustração de Clark, ele não conseguiu ver claramente a amada de seu filho. Ele parou seu sedã preto na calçada, a uma boa distância do carro de Conrad. Assim que o casal feliz desapareceu de vista, ele não tinha conseguido vê-la bem. Não de verdade. Apenas uma impressão fugaz, de constituição pequena. Esbelta. Morando em um lugar como este. Pensou Clark, com um gosto amargo na boca, enquanto examinava a casa modesta e um tanto desgastada de 2 andares. A tinta do corrimão da varanda estava descascando. E o pequeno jardim da frente, embora arrumado, não tinha a perfeição bem cuidada que ele associava à prosperidade. E ela parecia vestida de forma tão simples. Nada de especial. Exatamente como eu suspeitava. Ela se agarrou ao meu menino e não vai soltar. Ele imaginou um brilho predatório em seus olhos. Uma doçura calculada. Elas são todas gentis e genuínas no início. Não são. Até aquele pequeno bastão mostrar 2 linhas. E então as exigências começam. Ele não seguiu Conrad e Melody. Em vez disso, voltou na manhã seguinte para avaliar a situação. Entender as raízes desse caso inesperado e confuso e, talvez, dar uma olhada na misteriosa namorada de seu filho. Estacionando seu carro do outro lado da rua, ele se aproximou da casa que procurava. O portão do pequeno jardim estava entreaberto, convidando-o a entrar. Não havia campainha. Apenas uma porta de madeira longa e pintada que claramente havia visto muitas estações. Ele bateu de forma ríspida e impaciente. Sem campainha. Ele murmurou baixinho. Seu desdém crescendo. E olhe para este lugar. A porta arranhada. O jardim um pouco descuidado. Exatamente como eu pensei. Essa garota não vai largar Conrad por nada. Provavelmente alguma oportunista sem um tostão nas nuvens por ter fisgado um homem como ele. Ele bateu de novo. Mais forte. Desta vez, passos lentos e hesitantes soaram de dentro. A porta rangeu e se abriu. E uma mulher apareceu no umbral. Clark Kingsley congelou. Seu queixo caiu. A questão era que ele conhecia a mulher parada à sua frente. E ele não apenas a conhecia. Ele a amara profundamente. Muitos anos atrás. Eles tiveram um romance avassalador e até falaram em casamento. Mas o destino, ou talvez seus próprios medos, os impediu de ficarem juntos. E agora? Agora ela era alguém ligada a seu filho. Todas as peças do segredo de Conrad se encaixaram com um baque nauseante. Natalie? Clark gaguejou, dando um passo involuntário para trás. Como se tivesse sido atingido. Sim. Sou eu. Olá. Clark. Sua voz era fria. Distante. Não traindo nenhum calor. Apenas um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Nesse momento, um menino, não mais velho que 10 anos, surgiu detrás dela, espiando curiosamente o estranho. Mãe. Ele veio nos ver. Ele perguntou. Sua voz um trinado infantil cheio de surpresa inocente. Você tem um filho. Clark deixou escapar as palavras arrancadas dele, cruas e incrédulas. Eu não sabia. Sim. Um filho. Natalie respondeu. Seu tom ainda plano, desprovido de emoção. Era impossível. É claro. Discutir seu passado complicado. Suas emoções emaranhadas na frente da criança. E talvez fosse impossível de qualquer maneira. O que havia para discutir? Tudo entre eles havia terminado há muito tempo. Tinha terminado quando ela se casou com o amigo dele e, aparentemente, logo depois deu à luz a este mesmo menino. O que eles poderiam dizer um ao outro agora?
Clark Kingsley estava tão completamente pego de surpresa. Tão perdido no vórtice rodopiante do passado. Que simplesmente não sabia o que fazer. E Natalie? Ele podia perceber. Estava igualmente desconfortável. Querendo claramente encerrar este encontro inesperado o mais rápido possível. Entendendo isso, Clark murmurou: perdoe-me. Eu cometi um erro. Ele se virou abruptamente. Seu coração um peso de chumbo em seu peito. E caminhou rapidamente de volta para seu carro. A porta se fechou atrás dele imediatamente. Um som final e definitivo. Enquanto Clark caminhava, sua mente girava, revivendo os eventos de 12 anos atrás. Sentimentos que ele pensava estarem há muito enterrados. Há muito esquecidos. Voltaram à vida com uma intensidade agonizante. Ele era um viúvo de 30 anos na época. Um pai solteiro e solitário para um Conrad de 10 anos. E ele havia se apaixonado irrevogavelmente por Natalie. Depois que sua amada esposa faleceu tragicamente durante um parto difícil. Clark manteve seu coração guardado. Incapaz de esquecê-la e simplesmente muito consumido pelo trabalho e pela assustadora tarefa de criar seu filho órfão. Apesar de um fluxo constante de mulheres elegíveis atraídas por seu sucesso crescente e força tranquila, ele permaneceu emocionalmente distante. Quando conheceu Natalie, de 20 anos, não esperava nada sério. Havia uma diferença de idade significativa. Para começar. E depois havia Conrad. Porque uma jovem vibrante queria assumir um homem com um filho. A menos que por razões puramente mercenárias. No entanto, ele se apaixonou profundamente por ela. Ele a amava. Mas estava apavorado para se render aos seus sentimentos. Sua principal preocupação era sempre o bem-estar de seu filho, que estava entrando nos anos desafiadores e turbulentos da adolescência. Mas acabou que ela também precisava dele. Sim. Natalie se apaixonou por ele, sonhando em se tornar sua esposa. Até mesmo uma mãe para Conrad. Talvez o próprio Clark fosse o culpado por não a levar a sério o suficiente. Ele se convenceu de que ela acabaria se cansando deles. Os abandonaria. E temia não poder suportar outra perda. Então ele se conteve, escondendo cuidadosamente a verdadeira profundidade de seu afeto. Sentindo sua distância emocional. Natalie, com o tempo, começou a aceitar as atenções de outro homem. Não qualquer homem, mas o próprio sócio de Clark, Nicholas. Tinha sido uma dupla traição abrasadora para Clark. Embora uma parte dele entendesse racionalmente que provavelmente era para o melhor. Nicholas era mais jovem e totalmente livre de um passado. Eu realmente desejo a ela felicidade. Ele pensou então, com um gosto amargo na boca. E com Nick, ela certamente será feliz. Comigo. Quem sabe como seria? Mas quando soube que seu ex-amigo e a mulher que ele amava planejavam se casar, ele cortou os laços com ambos completamente. Ele não os via nem ouvia falar deles desde então. E agora? Este encontro inesperado. Ele não tinha ideia de como a vida dela tinha se desenrolado. Porque ela havia mudado de nome. Se Natalie estava casada agora ou, por algum motivo, criando seu filho sozinha. Mas ele precisava saber. Clark balançou a cabeça, tentando clarear seus pensamentos. Porque eu vim aqui. Esqueci. O passado deve simplesmente ser deixado para trás. Isso é sobre o futuro de Conrad agora. Mas pode ser verdade. Conrad realmente se apaixonou por uma mulher mais de 10 anos mais velha que ele. Uma mulher que já tem um filho. Uma onda fria de pavor o percorreu. E se Sanders descobrir por quem Conrad abandonou sua preciosa Charlotte? O pensamento consumiu o empresário tão completamente que ele se esqueceu totalmente de sua crucial reunião com os investidores. Foi apenas quando ele se sentou em seu carro e viu a pasta de contratos no banco do passageiro que o compromisso importante voltou à sua consciência. Certo. É isso. De volta ao trabalho. Porque remoer o que é desconhecido. Ele resolveu, empurrando o encontro perturbador para o fundo de sua mente. Vou falar com Conrad esta noite. Vou chegar ao fundo deste relacionamento. Ele pensou.
um renovado senso de propósito afirmando sua determinação. Clark Kingsley chegou à importante reunião nem um momento tarde demais, fazendo uma entrada pontual, e conduziu as negociações com sua habitual perspicácia afiada, garantindo um resultado bem-sucedido. Além dos investidores, uma jovem profissional jurídica estava presente na reunião, impressionando a todos com seu profundo conhecimento e inegável profissionalismo. Seu nome era Melody Ross. Ao ouvi-lo, Clark estremeceu. Outra Melody. Ele pensou. Um lampejo daquela velha superstição. Mas enquanto a estudava, observando seu comportamento equilibrado e ouvindo suas explicações articuladas, ele refletiu, bem, talvez esta Melody não aumente nossos problemas. Afinal. Mas a reviravolta mais inesperada aguardava Clark Kingsley depois que as negociações foram concluídas. Enquanto a espaçosa sala de conferências começava a esvaziar, seu filho Conrad entrou. Conrad se aproximou de Melody Ross, um sorriso caloroso iluminando seu rosto, e a abraçou gentilmente. Depois a beijou. Clark ficou parado, pescando em total perplexidade. Parecia que as ocorrências estranhas do dia estavam longe de terminar. Então Conrad, notando seu pai, aproximou-se com Melody ao seu lado. Pai, você ainda está aqui. Ótimo momento. Conrad sorriu, seus olhos brilhando de felicidade. Já que você está aqui, deixe-me apresentar. Esta é Melody, minha noiva. E vamos nos casar em breve. A propósito. Estamos esperando um bebê. Como? Como isso é possível? Clark gaguejou, totalmente atordoado. Você quer dizer? Você está com esta Melody? Eu pensei. Esta manhã eu estava naquela casa. Aquela para a qual você dirigiu ontem. Melody Ross riu suavemente. Um som quente e melódico. Você quer dizer que veio à minha casa e falou com a Natalie? Pensando que era eu. Não. Aquela era minha vizinha. Melody explicou. Um sorriso gentil brincando em seus lábios. A casa é um duplex com duas entradas separadas. Eu moro em uma metade. E ela mora na outra com o filho dela. Então é isso. Clark suspirou. Uma profunda onda de alívio o invadindo. Tão potente que quase fez seus joelhos dobrarem. E você estava me seguindo? Não estava. Pai? Disse Conrad, com um toque de reprovação brincalhona em sua voz, embora seus olhos brilhassem de diversão. Bem. Suas habilidades de espionagem não são de primeira linha. São. Oh. Perdoe-me. Conrad. Clark riu. Uma risada genuína e desimpedida escapando dele pela primeira vez no dia. O que mais eu poderia fazer quando você me manteve no escuro? E, a propósito, não vejo razão para esconder uma noiva como esta. Seu humor melhorou instantaneamente. Ele sentiu vontade de abraçar todos na sala. Isso significava que ele simplesmente tinha ido à porta errada. E seu filho não tinha nenhum envolvimento com a Natalie de seu passado. O imenso alívio o fez querer falar com seu antigo amor novamente, para explicar seu comportamento bizarro e, talvez, até rir juntos de seu erro colossal. Embora talvez ele também pudesse oferecer alguma ajuda, pois não tinha ideia de como ela estava realmente vivendo. Pelo que ele tinha visto, as coisas claramente não estavam bem, a casa humilde, sua aparência pálida e o comportamento quieto e ansioso de seu filho. Ela deve estar muito sozinha. Ele pensou. Uma pontada de simpatia se agitando dentro dele. Depois de se despedir de Conrad e de sua noiva radiante, ele voltou para a casa de Natalie. Desta vez, a porta foi aberta pelo menino. Olá, disse Clark, oferecendo um sorriso amigável. Você se lembra de mim? Vim ver sua mãe mais cedo. Eu esperava falar com ela. Eu me lembro. Respondeu a criança. Sua voz suave. Mas a mamãe não está aqui agora.
Ela foi à clínica. Ao médico. Não sei quando ela voltará. Você pode esperar. Se quiser. Clark Kingsley entrou. O nome do menino. Ele descobriu. Era Hunter. Você e sua mãe moram aqui. Só vocês dois? Clark perguntou. Se apresentando. Sim. Hunter confirmou. Seu olhar se desviando para uma fotografia moldurada na parede. Um retrato de Nicolas. Meu pai morreu em um acidente quando eu tinha 3 anos. Mal me lembro dele. Só por fotos. Você está na escola? Não está? Clark perguntou. Olhando ao redor da modesta. Porém limpa. Sala de estar. Como estão suas notas? Sim. Estou na 4ª série. Não sou um aluno nota 10. Mas me saio bem. Algumas matérias. No entanto. Nem tanto. Como educação física e artes. Interessante. Observou Clark. Um sorriso genuíno tocando seus lábios. Por que isso? Sempre pensei que essas eram as matérias mais fáceis. Eu também acho. Disse Hunter. Sua voz baixando um pouco. É que nem sempre tenho o que preciso. Às vezes são as roupas de ginástica ou os sapatos certos. E no inverno preciso de esquis. Para artes. São tintas e cadernos de desenho. Então eles diminuem minhas notas por causa disso. E as outras crianças? Elas me provocam. Dizem que sou pobre. Explicou Hunter. Seu rosto jovem nublado de tristeza. Pobre. Ecoou Clark. Surpreso. Você quer dizer que você e sua mãe vivem na pobreza? Porque ela não trabalha. Clark se lembrava da mente afiada e da boa educação de Natalie. Ela trabalhava. Explicou Hunter. Sua voz cheia de uma honestidade infantil e comovente. Mas ela parou há um ano porque ficou doente. Não sei que tipo de doença é. Mas é grave. Ela vai aos médicos o tempo todo. E o remédio custa muito dinheiro. Dizem que pode ser curado. Mas ela precisa de uma operação. É muito cara. E nós simplesmente não temos o dinheiro. Hunter concluiu. Abrindo suas pequenas mãos em um gesto de desamparo. Clark ficou chocado com a profunda preocupação gravada no rosto jovem do menino. Um fardo pesado demais para uma criança carregar. Pouco depois. Natalie retornou. Seus passos lentos e cautelosos. Seu rosto. Geralmente tão composto. Estava marcado por uma fadiga sutil que Clark não havia notado antes. Natalie. Ele começou. Sua voz mais suave do que pretendia. Preciso explicar porque vi mais cedo. E depois? Há algo sério que precisamos discutir. Eles compartilharam uma breve e estranha risada sobre seu engano de identidade. Uma frágil ponte construída sobre anos de silêncio. Mas então a expressão de Clark ficou séria. Hunter me contou sobre sua doença. O que há de errado? E onde você está sendo tratada? Natalie hesitou. Seu olhar se desviando para a poltrona gasta no canto. Isso. Isso realmente não é algo que eu queira discutir. Clark. Mas Clark foi insistente. Sua preocupação superando sua habitual reserva. Ele se aproximou. Sua voz séria. Você precisa entender. Natalie. Não estou perguntando por curiosidade ociosa. Tenho recursos. Contatos. Acredito que posso ajudá-la. Ela o olhou. Um toque de antigo ressentimento em seus olhos. Porque agora? Clark. Não nos falamos há anos. Você se esqueceu de mim. Esqueci. O que esquecer tem a ver com isso? A voz de Clark se elevou. Um toque de frustração surgindo. Eu tenho os meios. Natalie. Eu farei isso. E você deveria pensar em seu filho. Hunter é um menino maravilhoso. Tão preocupado com você. Ele merece ter sua mãe saudável. Apesar da contínua relutância de Natalie.
Clark insistiu. Sua determinação inabalável. Ele pegou seu telefone, fazendo uma ligação para um prestigioso centro médico que costumava usar para seus funcionários. Em minutos, ele arranjou para que Natalie fosse vista por um especialista de ponta, garantindo pessoalmente todas as despesas para a operação necessária. Alguns dias depois, Natalie foi internada no hospital. A cirurgia foi um sucesso, mas sua recuperação foi lenta, marcada por uma profunda fraqueza. Clark a visitou assim que o hospital permitiu, levando-lhe flores frescas e leituras leves, tentando levantar seu ânimo. Uma tarde, enquanto ele estava sentado ao lado de sua cama, Natalie estendeu a mão, frágil enquanto apertava a dele. Obrigada, Clark. Ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Acho que é uma pequena esperança. Mas, por favor, me prometa uma coisa. Se algo acontecer comigo, você não abandonará Hunter. No mínimo, encontre para ele um bom orfanato. Apenas no caso de não nos vermos novamente. Porque ele também é seu filho. A mente de Clark girou. Como isso pode ser? Ele engasgou, seu aperto se intensificando na mão dela. Porque eu não sabia. Espere. Você se casou com Nicolas. Hunter não é filho dele. Os olhos de Natalie, cheios de uma vulnerabilidade frágil, encontraram os dele. Eu já estava grávida de seu filho naquela época. Clark. Eu pensei. Pensei que você não queria nada comigo. Ou com uma criança. Mas Nicolas. Ele me amava. E ele sabia. Eu nunca o enganei. Ele aceitou Hunter como seu. O amou de verdade. Ele foi um pai maravilhoso. Uma lágrima traçou um caminho por sua bochecha pálida. Desculpe por não ter contado antes. Eu estava tão magoada. Tão zangada com você. Parecia que você nunca levou nosso relacionamento a sério. Sim. Clark admitiu. Sua voz rouca de arrependimento. Você provavelmente está certa nisso. Eu fui um tolo. Pensei que não era o que você precisava. 10 anos mais velho. Um viúvo com um filho. Mas eu me lembrei de você. Natalie. Todos esses anos. É por isso que nunca me casei com mais ninguém. Ele apertou a mão dela. Agora. Não diga outra palavra tola. Você vai se recuperar. O médico disse que o perigo passou. Não precisaremos de nenhum orfanato. Não vou deixar você nem Hunter. Nem agora. Nem nunca. E, de fato, Natalie logo começou a melhorar. Claro que estava radiante. Seu coração se enchendo de uma felicidade que ele não sabia ser possível. Ele agora tinha 2 filhos, Conrad, seu mais velho, e Hunter, seu mais novo. E logo um neto estava a caminho. Conrad e Melody estavam imersos nos preparativos do casamento. A empolgação deles era palpável. Mas uma noite, Clark e Natalie, seus rostos semelhantes com um segredo compartilhado, anunciaram que o casamento que se aproximava teria que ser uma celebração dupla. Eles também decidiram se casar.